Então fica de pé com alegria para ver se você quer ouvir a palavra de Deus, aplaudindo o Senhor pela vida do profeta, pastor Luciano, grande amigo, presente de Deus para mim, um homem que Deus colocou aí, uniu os nossos caminhos e a gente tem sido abençoado com essa amizade. Uma igreja linda lá em Santa Luzia, viu, gente? Igreja Batista Vida, muito top. E hoje vai ser boca de Deus para a nossa vida, um pastor com uma igreja relevante, uma família linda, e tenho certeza que está com uma palavra de Deus na boca para entregar para nós. Amém? Eu não sei você, mas eu amo pregar, você sabe, né? Amo pregar, mas eu amo muito mais ouvir. Porque eu tenho aprendido que quem não se assenta para ouvir, não pode levantar para falar, até porque não tem autoridade. Então ouvir é muito bom, e nós queremos ouvir a palavra através da vida do pastor Luciano. Põe a mão no seu coração, diga assim: meu coração está pronto. Diga forte: meu coração está pronto. E eu vou receber a semente de Deus hoje de manhã, e a minha vida será transformada pelo poder da palavra, em nome de Jesus, amém. Dá uma salva de palmas pela vida do pastor Luciano. Queridos, bom dia, graça e paz, tudo bem com vocês? Todo mundo animado para esta manhã? Pode dizer um glória a Deus? Pode se assentar, por gentileza. Quero agradecer ao pastor Adriano pelo convite mais uma vez. O pastor Adriano tem estado sempre lá conosco, e cada vez que ele vai, Deus usa ele assim de uma forma tremenda. Parabéns pelo pastor que vocês têm. Vocês têm um pastorzão. Sim ou não, gente? Benção, benção, homem de Deus. Trago um abraço da Batista Vida para vocês. Minha família não pôde estar, a gente teve uma vigília lá de ontem para hoje. Já tivemos um culto lá agora pela manhã. Cheguei assim em cima do horário, estou vindo do culto de lá. Peço perdão aí pelo horário que eu cheguei. Mas estamos todos juntos envolvidos aí nessa grande obra. Vale, amém? Eu trouxe os livros, se você gosta de ler, abençoar alguém com bons livros, no final vai estar em algum lugar com alguém aqui. Não sei com quem. Em algum lugar vai estar aí. Esse livro é lançamento da minha esposa. Diz aqui, o tema dele, Geração Desprotegida. Ela faz esse alerta aos pais. É um livro que pode te ajudar muito, você pai e mãe. Fala sobre como ensinar os filhos pequenos sobre a prevenção do abuso sexual, como conectar eles com o Evangelho. Nós temos estado em algumas igrejas, várias partes assim do Brasil e fora, ministrando. Ontem nós tivemos uma igreja em Itatiaiuçu. Fomos ministrar para uma igreja grande que não tem crianças. Pensa num negócio desse. Então, se a igreja não conecta com as crianças, a igreja está falida. Porque quem vai dar continuidade ao nosso ministério? É ou não é verdade, meus irmãos? Então eu louvo a Deus porque essa casa aqui é uma casa que investe nas crianças. Vocês são uma igreja que ama as crianças, sim ou não? Eu vi um monte de criança lá embaixo indo ali para o Kids, né? Parabéns, Deus abençoe. Mas está aqui esse livro que pode te ajudar muito, você aí, pai, mãe. Esse Palavras de Vida são mensagens como a que eu vou pregar esta manhã. Esse aqui é o Casa Mal Assombrada. Se você não leu, vale a pena ler esse livro. Eu conto a história de uma casa onde nós moramos, eu e minha família, onde nós vivemos os dias mais terríveis da nossa vida. E meu menino, Davi, sofria sérias convulsões nessa casa. Às vezes eu estava pregando fora, minha esposa me ligava, Davi tendo convulsão dentro de casa. Era uma casa que nos tirou a paz durante 6 anos. Paralelo a isso, a gente tinha vários desafios na igreja, afrontas, pessoas, rebeliões, no mesmo tempo que morávamos naquela casa. Eu orava, jejuava, ungia, fazia de tudo, e a história não mudava. E um dia Deus trouxe no meu coração o desejo de escrever, colocar isso num livro, para compartilhar essa experiência, porque eu sei que às vezes pessoas passam experiências assim, difíceis em casa, não sabem o que fazer, como é que Deus vai agir sobre isso. Então esse é um livro que pode te ajudar muito. E chegou na igreja, na época, um moço,
E ele ficava tirando foto dos meus filhos e fazendo promessa para eles. Eu chegava na igreja, ele ia lá fora, abria a porta do carro para mim, e falava, pastor, eu te amo demais. E aí entrava com ele. Um dia esse moço falou, pastor, eu quero dar um presente para os meninos, o senhor aceita? Aí eu aceito. Fui buscar na casa dele um Rottweiler, filhotinho de Rottweiler. Aí levei o filhotinho para casa, o cachorro cresceu. E minha esposa não conseguia sair no quintal, uma situação complicada. Um dia esse homem tentou suicídio. E antes do suicídio, começou a acontecer um negócio estranho, porque eu chegava na igreja, ele me falava de coisas que eu tinha conversado com a minha esposa lá em casa. E eu não conseguia perceber essa maldade. Como é que ele descobria? Conversava com ela algo, chegava na igreja, ele me perguntava exatamente o que eu tinha conversado. E aí quando ele tentou cometer suicídio, a esposa me ligou, eu estava no monte, desci do monte, cheguei lá de madrugada. Quando eu cheguei na casa dele, a esposa do lado de fora, pastor, ele abriu o botijão, disse que vai botar fogo na casa. Você me ajuda? E aí eu entrei na casa achando que eu era o bombeiro. Entrei dentro da casa, quando eu entrei lá, ela falou para mim, pastor, ele está no quarto. Eu entrei no quarto, quando eu entrei no quarto, ele estava deitado, um fedor de gás, ela puxou a porta por fora, trancou e saiu correndo. E deixou eu e ele dentro do quarto, ele estava endemoniado, deitado. Quando eu olhei para ele assim, foi igual o filme do Chuck, ele rodou o pescoço assim, ó, e virou para mim e falou assim, pastor, eu estava te esperando. Irmãos, sabe o que aquele homem disse para mim? Você vai ler o livro e vai saber o final dessa história. Pode aplaudir Jesus. Ó, é um livro que você vai arrepiar, chorar, rir, ter a sensação que tem alguém atrás de você, mas você vai ser muito abençoado. Deixa eu ver um amém. Quem fez aniversário hoje? Então, feliz aniversário, pastor. Deixa eu ver só. Vamos para o que interessa? Amém ou não amém? Eu quero falar essa noite sobre o desafio da noiva no deserto. Diga comigo, a noiva onde? No deserto. A noiva, que é a igreja, né, e a gente vai, como a Bíblia vai fazendo esse paralelo, nos colocando como noiva. E eu quero basear minha mensagem nas 3 fases de Israel: Egito, deserto, Canaã. Diga comigo, Egito, deserto, Canaã. Essas 3 fases de Israel, Egito, deserto, Canaã, são também as 3 fases da igreja como noiva. E eu quero tratar isso com você esta noite. Egito fala de opressão. Egito fala do tempo onde Faraó oprimia os hebreus. Egito fala do tempo que nós vivíamos no pecado, onde Satanás, através do pecado, oprimia a minha vida e a sua vida. Sim ou não, gente? Sim. Canaã é a fase final, fala da celebração. Quando o povo sai do Egito, passa pelo deserto, chega em Canaã. Canaã é o tempo da festa, é o tempo da colheita, é o tempo da promessa. Deixa eu ver um glória a Deus aqui. Canaã é a terra o quê? Prometida. Assim também a igreja, a nova Canaã, ou a nova Jerusalém, é o nosso alvo, é aonde nós queremos chegar. Sim ou não, meus amados? É onde o desejo da igreja está, é a terra que Deus nos prometeu, é o céu. Você concorda comigo para dizer um glória a Deus aqui essa noite? Então diga comigo, Egito é de onde eu saí. Diga Nova Canaã, diga Nova Jerusalém, diga o meu destino. Se é uma verdade, diga glória a Deus aqui essa noite. Agora, o que tem entre Egito e Canaã? Deserto. E aí eu quero então falar com você sobre este deserto. Porque para chegar, quando o povo sai do Egito e vai chegar a Jerusalém, o caminho, a rota deles era passar pelo deserto. E por que os hebreus foram para o deserto?
Porque muitas das vezes a nossa pergunta é: por que eu estou passando por esse deserto, meu Deus? Por que o Senhor me permite passar por esse tempo de deserto? Se essa é, ou já foi uma pergunta que você fez, a minha expectativa esta manhã é que a mensagem de hoje seja uma resposta para você. Talvez uma dúvida que você teve uma vida inteira: por que a gente tem que passar por deserto? Que eu quero crer que essa noite, essa manhã será uma resposta de Deus para a tua vida. Quem está pronto, diga um glória a Deus bem forte. Então olha comigo, Oséias capítulo 2, vamos lá? Oséias capítulo de número 2, quando você encontrar, você diz um glória a Deus aí no seu lugar, versículo de número 14, Oséias capítulo 2, o versículo de número 14. Todos encontraram? Oséias capítulo 2, o versículo de número 14. Diz assim, todos encontraram? Então vamos lá. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para onde? Para o deserto, e lá lhe falarei ao coração, e lhe darei as suas vinhas, e darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor, por porta de esperança, e ali cantará como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu à terra do Egito. E naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido, e não mais me chamarás meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes de Balaíns, e não mais se lembrará desses nomes. E naquele dia farei por eles aliança, com as feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e da terra quebrarei o arco, e a espada, e a guerra, e os farei deitar em segurança. E desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdia, e desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. E acontecerá naquele dia em que eu atentarei, diz o Senhor, eu atenderei, diz o Senhor, eu atenderei aos céus, e estes atenderão à terra, e a terra atenderá ao trigo, e ao mosto, e ao azeite, e a estes atenderão a Jezreel, e semeá-la-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei dela que não obteve misericórdia, e eu direi àquela que não era meu povo, tu és meu povo, e ele dirá, tu és meu Deus. Irmãos, Deus estava dizendo ao profeta Isaías, que levaria a sua amada ao deserto, para transformá-la em noiva. Olha que coisa tremenda. Quando nós saímos do Egito, nós saímos como um povo. Quando a gente sai da escravidão do pecado, quando viemos para a igreja, nós saímos como um povo, mas no deserto, o Espírito de Deus nos molda, o Espírito de Deus nos transforma. Nós saímos do Egito de um jeito, com uma forma de pensar, de agir, de falar, mas quando saímos e vamos ao deserto, é no deserto que nós somos totalmente transformados, é no deserto que nós somos adornados, é no deserto que o Espírito de Deus arranca de nós as impurezas para transformar eu e você na noiva de Cristo. Você pode dizer um glória a Deus por isso essa manhã? Já parou para pensar que esse deserto que talvez você está enfrentando, esse deserto talvez você está passando, já parou para pensar que talvez Deus esteja te transformando na noiva dele? Que Deus está arrancando de você e de mim impurezas, arrancando de mim e de você enfeites, costumes do Egito. Se estamos no deserto, é porque Deus está nos melhorando. Tem um crente aqui comigo essa manhã para dizer um glória a Deus? No deserto eu aprendo a ter fé.
No Egito eu não tinha fé. Quando estávamos no pecado, não fazíamos nada pela fé. Mas quando vamos ao deserto, no deserto aprendemos a viver pela fé. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 7, a Bíblia diz assim: para que a vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra, glória na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, o ouro é purificado no fogo, a fé é refinada no deserto. Pegou ou não? É no tempo de deserto, muitas das vezes de escassez, de luta, de prova, que a nossa fé ela é refinada. A nossa fé ela é melhorada quando estamos passando exatamente por esse deserto. No deserto, Deus está nos ensinando uma coisa: a viver pela fé. Olha essa pessoa que está ao seu lado, diga para ele assim: meu irmão, não preocupa, nesse deserto, Deus vai te ensinar a viver por fé. Tem um crente aqui que pode dizer um glória a Deus? No Egito a gente dava um jeito, mas no deserto nós vamos viver pela fé. É no deserto que a gente vai ver a roupa no corpo continuar crescendo. É no deserto que a gente vai ver maná caindo do céu. É no deserto que a gente vai ver a coluna de fogo à noite. É no deserto que a gente vai ver a nuvem dando sombra de dia. É no deserto que a gente vai ver a água amarga transformando em água doce. É no deserto que a gente vai ver sair água da rocha. Olha o milagre que vocês viveram esses dias, o pastor acabou de contar, tentamos de um jeito, outro, de repente, essa semana apagou tudo, porque saiu água da rocha, de onde não tinha possibilidade nenhuma, Deus fez brotar água, porque a igreja nazarena é uma igreja que vive pela... É ou não é uma verdade, irmãos? Sim ou não? É uma verdade, vivemos por fé. O deserto também é um lugar onde o nosso eu precisa morrer. No Egito, o nosso eu está lá em cima. Eu faço, é assim, não levo desaforo para casa. Mas quando a gente sai do Egito e vem passar por esse deserto, no deserto o nosso eu morre. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo número 31, o apóstolo Paulo diz assim: eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele está dizendo assim: olha, cada dia o meu eu precisa morrer, cada dia o meu eu precisa estar subjugado, morto, para que o nome de Cristo seja glorificado através da minha vida. Para que Cristo apareça em mim, eu preciso morrer. Quanto menos de mim, mais de Deus. Agora, algo interessante, porque se no deserto o nosso eu morre, no deserto também é lugar onde nós somos amansados por Deus. Então pega comigo, no deserto Deus tira de nós os enfeites do Egito. No deserto a gente vai aprender a viver pela fé, porque antes a gente vivia crendo em nós mesmos, dando o nosso jeito, mas no deserto nós vamos aprender a depender de Deus. Só come quando Deus manda o maná. A gente depende de quem? De Deus. Quer comer carne? Precisamos orar. E aí Deus manda cordonizes, ou seja, Deus nos moldando para viver na dependência dEle. E eu quero te falar uma coisa: a melhor coisa dessa vida é viver na dependência de Deus. Sim ou não, igreja? Agora, no deserto, o nosso eu também precisa morrer. E como é que o nosso eu morre? É quando nós somos amansados. Deus pode nos amansar no deserto. O que Deus usou para amansar Moisés? Deus usou o quê? Deserto. Quando Deus leva Moisés para o deserto, é para amansá-lo. Se a gente ler um pouquinho da história de Moisés, o início da história dele, ele era um homem de pouca paciência. Moisés não tinha paciência quase nenhuma. O dia que ele viu um egípcio maltratando um hebreu, o que ele fez, gente?
foi lá e resolveu. Matou o homem e enterrou. Foi ou não foi? Homem de pouca paciência, paciência curta. Quando ele olha aquela situação, na mesma hora, ele já resolve. Já vai lá e mata aquele egípcio em terra. Só que o homem que Deus queria usar para libertar o povo do Egito, Deus precisava de um homem manso. Deus precisava de um homem que fosse manso diante dele. Então o que Deus faz? Deus quer usar Moisés. Mas Moisés tem estupim curto. Então o que Deus faz? Deus leva Moisés ao deserto para ser o quê? Amansado. Você está comigo aqui esta manhã? Você já parou para pensar na possibilidade de Deus estar te amansando no deserto? Você já parou para pensar na possibilidade de Deus estar te ensinando a correr menos nesse deserto? Você já parou para pensar na possibilidade de Deus quer fazer uma coisa tão grande na tua vida, mas Ele precisa de você mais manso, Ele precisa de você mais tranquilo, mais calmo, e é no deserto que Deus nos amansa. Tem alguém aqui comigo essa manhã? O deserto muitas das vezes é para nos amansar, é para nos transformar em uma outra pessoa. A pessoa que Deus quer usar não é o Moisés que pega e mata em terra. A pessoa que Deus quer usar é um Moisés paciente, porque ele vai ter que ir em Faraó 1, ele vai ter que ir em Faraó 2, ele vai ter que voltar em Faraó 3, ele vai ter que voltar em Faraó 4, ele vai ter que esperar Deus agindo. Você está comigo aqui esta manhã para dizer um glória a Deus? Então muitas das vezes a gente fica perguntando, pastor, meu Deus, por que eu estou passando essa fase da minha vida? É muito provável que Deus está apenas te amansando. Já viu aquela pessoa que chega na igreja quebrando tudo? Você fala, Pai do Senhor, por quê? Grosso. Conhece ou não? Ele não veio, né? Aquela pessoa difícil. Conhece ou não conhece, gente? Talvez está caladinho pensando, sou eu. Como é que Deus amansa esse tipo de gente? Deserto. Deserto tira de nós as coisas do Egito. Deserto nos ensina a viver pela fé. Deserto mata o nosso eu. E o deserto nos faz ficar mais mansos. Talvez seja por isso que Jesus diz no Sermão da Montanha: os mansos herdarão a terra. Para você herdar o que Deus tem de tão grande para colocar na tua vida, você tem que estar um crente, um homem, uma mulher mais tranquilo. Fala para a pessoa que está ao seu lado, diga assim, meu irmão, calma. Fala para ele, calma. Fica tranquilo que o que Deus tem para fazer na tua vida, fala para ele, Deus vai fazer, mas primeiro Ele tem que te amansar. Tem um crente aqui que pode dizer um glória a Deus? Quantos anos Deus levou para amansar Moisés? 40 anos. Quanto tempo? 40 anos. 40 anos no Egito, depois ele vai para o deserto, lembra? Conta o sogro, e antes de voltar, ele vai voltar manso. Para Deus amansar, quanto tempo? 40 anos. Foi preciso 40 anos, ele ali cuidando dos animais do sogro, olha só, aprendendo ali, tranquilo. O homem que resolvia tudo do braço, agora tem que ficar ali pastoreando, esperando. Deus estava amansando ele 40 anos. Deixa eu fazer uma pergunta para você esta manhã. Quanto tempo Deus vai precisar para te amansar? Quanto tempo Deus precisa te segurar nesse deserto para você ficar mais tranquilo, mais humilde, mais manso, uma pessoa que perdoa, uma pessoa que obedece à liderança, uma pessoa que ouve a voz do pastor, uma esposa ao lado do marido, um filho que obedece o pai, um filho que obedece a mãe. Quanto tempo Deus vai precisar para te amansar? 40 anos. O dia que Moisés está pronto, Deus tira ele. Vamos lá, Moisés, agora nós vamos começar o que eu tenho para fazer na tua vida. Agora nós vamos começar, vamos lá. Vai, se coloca diante de Faraó e diga para ele libertar o meu povo. Irmãos, para que alongar esse deserto?
Para que a gente vai esticar esse deserto? Quanto mais rápido você se tornar uma pessoa segundo o coração de Deus, mais rápido Ele te tira do deserto. Quanto mais rápido você aprender a caminhar pela fé, quanto mais rápido você arrancar os pingentes do Egito da tua vida, quanto mais rápido você se tornar humilde, você se tornar manso, mansa, submisso, submissa, mais rápido você atravessa esse deserto. Porque Deus nos muda onde? Não é na bênção. Deus muda a gente onde? No deserto. Eu já tive que passar cada uma para Deus. Os 6 anos da casa mal assombrada, acho que foram os anos que Deus estava me amansando, me ensinando, me moldando. Agora, caminha comigo. O povo hebreu, no deserto, em direção a Canaã, Deus muda a gente onde, irmãos? No deserto. Deus nos molda onde? No deserto. Mas o povo hebreu, o que eles preferiram? Eles preferiram morrer no deserto do que ser transformado por Deus. Toda aquela multidão que sai do Egito, morre onde? Morre onde, gente? No deserto. Toda a multidão vai morrer no deserto. E por que eles morreram no deserto? Porque não deixaram ser moldados. Se você ficar no deserto, você vai precisar ficar no deserto até morrer? Vai precisar ficar nessa situação até morrer? Ou vai deixar Deus te mudar hoje, para começar um novo tempo da sua vida? Quem está comigo aqui para dizer um glória a Deus aqui essa noite? Quais são as fases do povo hebreu? São as mesmas fases que a igreja. Egito, deserto e Canaã. Deserto é limpeza e transformação. É onde define a nossa vida, mas você define o tempo. 40 anos. Ou até morrer. Nós definimos. 40 dias. Jesus foi tentado onde? No deserto. Ele foi para o deserto para ser tentado. Quanto tempo? 40 dias. E nós? 40 dias, 40 anos, ou até morrer. Diga para quem está perto de você, diga assim: meu irmão, está na hora de sair desse deserto. Tem um crente aqui que pode dizer um glória a Deus. Então não reclama. Quanto mais reclama, mais você compreende o propósito. Quanto mais reclama, mais agarrado você fica no deserto. Quanto mais reclama, mais preso você fica no deserto. O povo reclamou, murmurou até morrer. Mas a gente precisa no deserto compreender o que Deus está fazendo. Se eu não compreendo, eu não mudo. Se eu não compreendo que Deus está me amansando, eu não me torno mais humilde. Se eu não compreendo que Deus está me limpando, eu continuo na prática do pecado. Se eu não compreendo que Deus está fazendo, o meu deserto não acaba. À medida que o povo vai caminhando, o deserto vai se esticando na vida deles. Mas eu quero dizer para você esta manhã, que se você permitir ser tratado, moldado, lapidado, transformado, amansado por Deus, Deus tem uma nova Canaã te esperando. Você crê comigo? Diz um glória a Deus bem forte aqui esta manhã. No deserto, apesar do calor infernal, tem a nuvem, tem sombra. Então o que eu preciso é aprender a ser amado por Deus, mesmo quando eu estou no deserto. Se no deserto o frio da noite é terrível, Deus providencia uma coluna de fogo para nos esquentar, ou seja, no deserto a gente não está sozinho. O melhor de tudo é saber que se eu estou passando por esse tempo de luta, não estou sozinho. Deus é comigo, Deus é contigo, Deus é com você, e Ele tem te dado força, tem sustentado. Deixa eu ouvir um glória a Deus. Se não tem dinheiro para comprar roupa, a roupa do corpo misteriosamente não acaba. Quem já viveu um momento assim na vida? Não tem dinheiro para comprar nada, mas as coisas vão multiplicando, Deus vai fazendo milagre. Já viveu algo assim? Sim ou não, gente? De usar o mesmo sapato 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, ele não fura. No pé de outro dura 1 mês, no seu pé está durando anos. Por quê? Porque apesar de estar no deserto, Deus preparando, Deus moldando, mas Ele está contigo. O texto de Oséias diz: vou te levar no deserto
falarei ao teu coração. Deus está falando, Osés, eu vou falar com o meu povo no deserto. No deserto é o lugar onde Deus fala conosco, porque a gente passa a aprender a ouvir a voz dele. Então, enquanto a gente não percebe isso, a gente não muda. E se não mudamos, não entramos na terra de Canaã, no tempo da alegria. Se não mudamos, não vem o tempo da celebração. Mas eu quero crer no nome de Jesus, que sobre a igreja Nazareno Betel está chegando um tempo de celebração na vida de vocês, um tempo de celebração na casa de vocês, um tempo de celebração na casa do pastor, um tempo de celebração nas conquistas. Quem crê e pode dizer um glória a Deus bem forte aqui esta noite. No deserto, o Espírito Santo, ele vai nos adornando como noiva. Você pode entender isso essa manhã? É uma resposta que você precisa de Deus, sim ou não? Satanás vence Adão e Eva, porque Adão e Eva não conheciam plenamente a verdade que Deus havia dito para eles. Deus disse uma palavra para Adão e Eva, só que parece que eles não compreende aquela verdade. Então o que aconteceu? Eva viu a árvore e desejou. Quando ela desejou, ela pegou e fez o quê? Comeu. Ela foi ali, Satanás através da serpente convenceu ela, ela quis, ela comeu, pecou. Quando a mulher pecou, Adão foi responsabilizado por causa daquele pecado, ele também come. Eu preciso lembrar que um dia eu também errei, nós erramos, nós pecamos, assim como um dia Eva fez. Eva a noiva, a igreja a noiva. Um dia nós também erramos, pecamos. Adão é o primeiro Adão, Jesus o último Adão. Eva, a noiva, peca, Adão leva a consequência. Nós pecamos, nós falhamos, mas Jesus, o noivo, se responsabilizou pelo nosso erro, se responsabilizou pelos nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele se fez pecado por mim e por você. Sim ou não, igreja? Sim. Mas depois de Eva e Adão, quando erram, quando Adão peca, Eva peca, Satanás depois disso ele vem se divertindo até os dias de hoje. Quando ele consegue levar Eva à tentação dos olhos de querer comer daquele fruto, o que Satanás faz? Ele vem tentando fazer isso até os dias de hoje. Quando chega nos dias de Jesus, o que ele faz? Ele também vai tentar Jesus no deserto. Transforma essa pedra em pão. Você não está com fome? Transforma essa pedra em pão. Pula daqui. E a palavra está dizendo que o Senhor dará ordem aos anjos para te guardar. Pula daqui que não vai acontecer nada. Dobra os teus joelhos diante de mim e eu te dou todo o poder. Satanás está usando a mesma estratégia que usou com Adão e Eva. Está tentando agora Jesus. Sim ou não, irmãos? Está tentando Jesus onde? No deserto. Então o que Satanás está dizendo para Jesus? Transforma a pedra em pão. Jesus está com fome, 40 dias ele está jejuando. Mas ao invés de Jesus ceder à tentação do diabo, o que Jesus disse para ele? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus vence a tentação de Satanás, porque Jesus usa o que? A palavra. Ele sabe a palavra, ele é a palavra. Então ele combate a tentação de Satanás no deserto, usando o que, gente? Me ajuda a pregar, usando o que? Palavra. Qual é a diferença entre Jesus, Adão e Eva? Ambos são tentados pelo diabo, ambos são tentados por Satanás. Adão e Eva caíram na tentação, Jesus resistiu à tentação. Qual a diferença? Adão e Eva não se apropriaram da palavra. Quando Satanás lançou a tentação, eles ficaram na dúvida da palavra, eles ficaram questionando a palavra, caíram. Quando Satanás tenta Jesus, transforma a pedra em pão, Jesus não vacilou, Jesus sabia a palavra, Jesus tinha convicção da palavra, ele usa a palavra para resistir o diabo, dizendo: nem só de pão o homem
viverá, mas da palavra que procede da boca de Deus. Jesus dizendo para Satanás: você venceu Eva, porque você distorceu a palavra. Eva e Adão não tinham firmeza na palavra, mas eu sou a palavra. Então aprendo, pode aplaudir Jesus bem forte. Então aprendo nesta manhã, que eu até posso passar um tempo de deserto, pode até vir tentações em dias de deserto. Às vezes você está numa prova financeira, parece uma oportunidade de você fazer um negócio errado e ganhar dinheiro. Sim ou não? Sim. Às vezes você está num momento difícil no casamento, parece uma, sei lá do que, no trabalho, no Instagram, parece um cara lá, te manda no WhatsApp, te manda uma mensagem no direct, parece uma tentação. Você está num momento difícil, e aí vão surgindo assim, parecem oportunidades, são tentações. O cara é feio que dói, mas está no casamento difícil, aí parece uma princesa lá mexendo com ele, e ele ainda pensa: nó, tentação. Ele não para pensar, mas isso é coisa do diabo, sim ou não, gente? E aí, em meio a essas tentações, quantas pessoas não estão firmadas na palavra? Esquece que um dia Deus deu uma palavra para o casamento dele, esquece que um dia Deus deu uma palavra para ele, esquece de uma palavra que foi liberada dos céus para a vida dele ou para a vida dela. Aí está passando o deserto, esquece que um dia Deus falou para ele: olha, eu vou prover na tua vida, eu vou ser o provedor. Acalma, espera, vou colocar o recurso na tua mão, mas esquece da palavra e começa a buscar outras situações, são tentações. E aí o que acontece? Duvida da palavra que Deus deu e vai usar outros recursos e acaba dando ruim. Adão e Eva, eles esqueceram da palavra que Deus deu, esqueceu daquilo que Deus falou, o diabo distorceu, caíram. Mas Jesus, ele está convicto da palavra. Mesmo em meio a desertos, o que você precisa é estar convicto da palavra que Deus te falou. A palavra que Deus liberou dentro da tua vida, dentro do seu coração, a palavra que Ele liberou para a tua casa, a palavra que Ele liberou para a tua família, para o teu casamento, para as tuas finanças, para o teu chamado, para o teu ministério, a palavra que Ele liberou sobre esta igreja, precisa estar convicto dentro de você, precisa estar convicto dentro de nós, porque só assim vamos resistir à tentação no deserto. Tem alguém aqui comigo? Jesus vai resistir por causa da... Me ajuda, gente, por causa de quê? Palavra. E aí o que Jesus nos ensina? Jesus depois vai ensinar os discípulos a orar. E como é que é a oração que Jesus ensinou? Pão nosso de cada dia. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. O que Jesus está ensinando com essa oração? A oração vem glorificando o Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Está glorificando, exaltando a Deus. De repente, Ele ensina a gente a pedir pão. Será que quando Jesus está ensinando na oração, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, o pão que Ele está falando ali não é um alimento físico, não é o pão da padaria, que você come hoje, daí a pouco você está com fome de novo. Quando Jesus dizendo, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Que pão é esse que Ele está dizendo? Esse pão da padaria, come, daqui a pouco está com fome, que perde. Será que é esse pão que fala das coisas dessa terra? Quando Jesus está ensinando a oração, o pão de cada dia, dai-nos hoje. Qual é o pão que verdadeiramente sacia a nossa fome? O próprio Jesus disse que Ele é o que, gente? O pão da vida. Sim ou não? Ele é o pão da vida. Ele é o pão e Ele também é o quê? É a palavra. Então, quando Jesus está dizendo, o pão de cada dia, dai-nos hoje, o que Jesus está ensinando para nós?
que todos os dias a gente precisa orar e dizer: Senhor, hoje me dá uma porção da tua palavra, porque é uma porção da tua palavra que vai me sustentar no dia de hoje. É uma porção da tua palavra que vai me sustentar nesse deserto que eu estou passando. Então Jesus está ensinando assim: todos os dias busca nele uma porção da palavra. Você está comigo aqui essa manhã para dizer um glória a Deus, meus irmãos? Por que Jesus está ensinando isso na oração? Porque Ele sabe que no deserto o que você precisa não é de comida. Jesus sabe que no deserto não é de comida. Por isso Satanás está dizendo para ele: transforma a pedra em pão. Não é de pão, não é comer que ele está precisando no deserto. Não é o pão físico, o alimento físico. Jesus sabe que quando a gente está passando no deserto, não é comida que nós precisamos. Até porque no deserto o povo comeu maná, sim ou não? Tinha maná todos os dias. Maná no café da manhã, maná no almoço, maná de tarde, maná à noite. Tem maná todos os dias. O povo comeu maná no deserto, mas mesmo comendo maná, eles morreram onde? No deserto. Sim ou não, gente? Morreu no deserto comendo maná. Então Jesus está ensinando uma coisa: não é comer, não é a comida, não é o maná, não é comida física que me livra do deserto. O povo hebreu comeu maná 40 anos e morreram no deserto. Mas Jesus está dizendo: não, é outro pão que nós precisamos para atravessar o deserto. Jesus diz: eu sou o pão da vida, e quem comer desse pão não terá fome. Então no deserto, mais do que pão físico, eu preciso de uma palavra. E preciso de uma palavra na nossa vida. O que sustenta a nossa vida no deserto não é o pão que nós comemos. O que sustenta uma pessoa no deserto é a palavra que ela tem. Esses dias que eu fico imaginando, do dia que o pastor comprou até o dia de fazer o pagamento, 47 mil. O que sustentou ele para fazer a compra, sair do nada, para chegar até o dia de pagar, o quê? Porque ele não fez da cabeça dele. Com certeza Deus deu uma palavra para ele: compra que eu estou contigo. Sim ou não, pastor? Sim ou não, pastor Adriano? Então todos os dias, hoje não tem, e agora? Não tem, meu Deus, e agora? Não tem, o que eu vou fazer? Não tem, tentei de um jeito, não tem, vou devolver, vou fazer o quê? Não, eu vou ficar firme em uma palavra: o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Se Deus me mandou comprar, nem que saia água da rocha, mas vai acontecer, porque o Deus que promete é o Deus que cumpre. Jesus é o pão, mas Ele também é a palavra, é o verbo que se fez carne. O povo sai do Egito, eles precisam chegar em Canaã, vou terminar. Mas eles morreram onde? Morreram onde? No deserto. Diga comigo: eu não vou morrer no deserto. Diga: eu vou entrar na terra das delícias. Diga comigo, diga: eu vou entrar em Canaã. Quem está comigo para dizer um glória a Deus aqui esta manhã? Eles saíram, morreram no deserto. Mas teve um camarada que entrou. Teve um que venceu o deserto. Eu quero falar um pouco dele para terminar. Caleb. Caleb saiu do Egito, atravessou o deserto e entrou onde? Canaã. Por quê? Porque ele acreditou na palavra. Caleb, o que ajuda Caleb a atravessar o deserto é porque ele tinha uma palavra que firmava ele todos os dias. Quando ele vai receber a promessa, ele fala: olha, tem tanto tempo que eu recebi essa palavra. Eu atravessei esse deserto, 40 anos atravessando esse deserto, esperando, vendo tudo acontecendo. Mas ele disse para Josué: da mesma força, o mesmo vigor que eu tinha quando eu recebi a palavra, eu tenho hoje. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: Josué, o que me sustentou desde a saída do Egito até o dia hoje de tomar posse da promessa foi a palavra.
A palavra foi liberada para todos, mas Caleb, ele é o único que se apropriou da palavra, e em dias difíceis, ele está dizendo, eu tenho uma palavra. Quando ele vê pessoas morrendo no deserto, situações acontecendo no deserto, eu creio que dentro dele ele vai se enchendo, dizendo assim, eu vou chegar lá, eu vou entrar, eu vou tomar posse da terra, eu vou entrar em Canaã, porque fiel é o que me prometeu, eu tenho uma palavra, eu tenho uma palavra, eu tenho uma palavra, eu tenho uma palavra, eu tenho uma palavra. Aí ele com 85 anos tem que vencer gigantes, ele diz, não tem problema, eu venço, eu vou para cima, não importa a idade, importa é a palavra, não importa, não é a saúde, importa é a palavra, não importa, não é o tamanho do gigante que eu tenho para vencer, importa é a palavra que eu tenho me faz forte, a palavra que eu tenho me sustenta, a palavra que eu tenho me faz atravessar o deserto, a palavra que eu tenho me arranca do Egito, eu atravesso o deserto, mas eu entro na terra da conquista, eu entro na terra das delícias, eu entro na terra da promessa. Se você crê nisso comigo, diga glória a Deus esta manhã. Quando eu era criança, tinha meus 10 anos de idade, eu fui em uma reunião de oração junto com meu pai, e naquela reunião de oração, numa casa pequenininha, os irmãos orando, tinha uma senhora chamada Irmã Glória, do coque. Se eu tivesse cabelo grande, eu fazia até um coque para ver se... Bom, o negócio não está no coque, né, pastor? Está na palavra. E aquela senhora me chamou, era criança, e ela mandou estender as mãos. Eu nunca esqueci disso. E ela pôs as mãos sobre as minhas mãos e disse assim, meu filho, Deus vai fazer algo grande através das suas mãos. Hoje você não pode ver, mas nunca se esqueça, fiel é aquele que te prometeu. Eu assumi a igreja no Belo Vale, a vice-presidente da igreja, ela estava na igreja antes de mim. A igreja começou na casa dela. Quando eu tinha 12 anos, ela era vice-presidente da igreja onde nós congregávamos. Eu corria na igreja e ela já era vice-presidente. Anos depois eu cresci, cheguei para pastorear a igreja no Belo Vale. Quando eu chego lá, quem está lá? Ela. Pensei, estou em casa. Me conhece desde menino. Pensa numa mulher, irmãos, que me infernizava todos os dias. Vice-presidente da igreja. Ela ia fazer uma visita, chegava na visita e falava assim, eu vi, né, pastor Luciano, visita, né, mas eu estou aqui. Depender dele, falava mal de mim. As pessoas vinham me contar, ficava invocado. Mas aí o que eu fazia? Lembrava da palavra que Deus tinha me dado lá quando eu era criança. Vou fazer algo grande através das suas mãos, fica firme. Aí eu ficava firme. Um dia essa mulher escreveu uma carta, falando mal de mim, da minha esposa, e do pastor que nos auxiliava. Ela escreveu uma carta falando mal da gente, falando que eu tinha uma vida de adultério, falando que eu roubava da igreja, um monte de coisa. Uma carta dos dois lados. Escreveu, tirou xerox, colocou na caixa de correio de todos os membros da igreja, e no bairro, até para o padre ela entregou. Numa madrugada, sério? O dia amanheceu, me ligaram, o pastor auxiliar me ligou, fui lá, quando eu cheguei lá, aquela carta espalhada no bairro inteiro. Vontade de sumir, gente. Porque você pensa, eles vão acreditar nela, ela é mais velha do que eu, vice-presidente da igreja, fundadora da igreja, me conhece desde criança, visita todo mundo. Ela era daquela que pegava a microfone, a igreja já começava, como é que é? Um som do radinho, o pastor Adriano ensinou para nós, cheia assim, ministrava a igreja, o fogo descia na igreja. Então a igreja amava ela, espalhou para todo mundo. Isso foi de sexta para sábado. Eu fui para casa, mas eu chorei tanto, chorei com aquela, eu engoli aquela carta, para não falar o que eu queria fazer, torcer o pescoço dela, porque não estava assinada, mas o Espírito de Deus me revelou que era ela, porque ela falava mal de tudo e dizia na carta, ainda bem que essa igreja tem, e botava o nome dela, que ajuda, que faz. Dias depois os filhos dela me contaram, e eu pensei, agora a igreja vai acabar, a igreja vai rachar. Só que quando foi no domingo, irmãos, eu fiquei em casa, vou, não vou, o que eu faço orando?
Aí o Espírito de Deus me lembrou de quando eu tinha 10 anos de idade. E Ele disse para mim: eu não esqueci da palavra que eu te dei. Eu não esqueci da promessa que eu fiz. Eu farei através de você uma grande obra no Belo Vale. Mas eu chorei e fui para a igreja. Cheguei lá, sabe quantas pessoas tinham na igreja? Todos. Todo mundo foi. Eu não toquei no assunto, preguei. E virei um dia, 2 dias, pregava, chorava de noite, pregava no culto, chorava, pregava. E Deus foi me sustentando. A igreja acreditou junto comigo também muitos anos, diretoria, minha esposa, porque ela falava que eu tinha uma vida de adultério, mas a minha esposa junto comigo, todo mundo vendo o que estava acontecendo, e eu orando, continuando trabalhando. 6 meses depois, aquela mulher falou assim: pastor, vamos embora. Aí eu falei assim: sério? E pensei comigo: vai com Deus. E aí ela falou: vamos embora, mas eu vou te falar uma coisa, pastor. O dia que eu sair, essa igreja fecha. Porque o senhor pensa que eles gostam de você, mas eles gostam de mim. Eu vou embora, nunca mais eu volto. O senhor vai contar os dias dessa igreja vai fechar. Você que sabe. Ela foi embora. Tinha 2 filhas que congregavam comigo. E ela foi embora. Isso tem muitos anos. Nem as filhas foram atrás dela. Toda a igreja permaneceu para a glória do nome de Jesus. O que me deu força? Porque eu tinha uma palavra. Nessa época apareceu um profeta lá na igreja e falou para mim: olha, pastor, estou vendo aqui uma cobra gigante enrolada, não sei o quê. É o espírito de Jezabel. Era ela. É o espírito de Jezabel, e ela vai acabar com você. Porque essa mulher fazia as festas do meu aniversário, bajulava, tratava bem, era assim, por trás. E aí ele disse para mim: pastor, eu estou te vendo destruído, doente, fraco, magro, e essa igreja acabada. Ora. E eu orei, irmãos. Mas eu orava sempre o quê? Dizendo: Deus, o Senhor me deu uma palavra. Eu vou vencer esse tempo. Eu vou vencer esse desafio. Eu vou vencer essa fase. Você está comigo aqui essa noite, essa manhã? O que sustenta a gente em tempo de desertos? Palavra. Eu não sei se eu já falei aqui, mas quando a gente pagava aluguel numa esquina, num galpão, 8 anos. Deus deu a gente a oportunidade, o lote, nós construímos o templo próprio um pouquinho para frente. 2 meses antes de eu mudar, eu estava terminando a construção, quando eu saí na porta, o dono do galpão me viu saindo assim, o galpão da esquina. Quando ele me viu saindo, ele falou assim: pastor, você está construindo, né? Vou te falar uma coisa. Se você me entregar o galpão e mudar para cá, eu estou te dando minha palavra. Eu vou trazer a Lagoinha, nem que seja de graça, só para eles acabarem com você. Nós somos igreja batista. Batista Vida. Eu trago, pastor, estou te dando a palavra, nem que seja de graça. Ou então você continua comigo. Aí eu falei para ele: olha, faz o que o senhor quiser. Até assim por dentro, irmãos. Sério. Mas eu consegui ficar firme. Porque eu lembrei de uma coisa, eu tinha uma. Aí eu voltei para a construção, chorei. E eu dizia: Deus, o Senhor me deu uma palavra, não é possível. O Senhor mandou eu construir, não é possível. Olha a afronta desse homem. 2 meses, quando chegou outubro, nós mudamos para a igreja. Outubro, novembro, dezembro, janeiro. Chegou uma equipe, uns caminhões, pinta o galpão todo de preto por fora, sobre a placa Lagoinha Belo Vale. Eu pagava 12 mil reais de aluguel, ele fez para eles por 3. Janeiro de 2020. E aí todo dia eu tenho que passar na porta. Passava na porta, vinha e dizia: Deus, o Senhor me deu uma palavra. Eu não preguei um dia na minha igreja contra, não proibi ninguém de ir, não falei nada. Continuei o nosso trabalho.
servindo a Deus, fazendo e crendo. Deus, o Senhor me deu uma palavra. E a igreja lá começou, de repente, começou a aparecer umas crianças diferentes no ministério infantil, no Castelo Vida. Acabava o culto, o pessoal buscava, tinha uns pais que não buscavam, e começou assim, de repente nós fomos descobrir que os meninos eram aquele. Eram os irmãos do bairro, membros da Lagoinha, começaram a congregar na Lagoinha, mas deixavam as crianças dele no nosso ministério infantil. Sério? Aí a equipe do ministério infantil veio em mim e falou: pastor, não podemos deixar, esse que tem o deles, vem afrontar a gente. Eu falei: não, deixa quieto, nós temos uma palavra. É ruim que eu vou falar, mas janeiro, abril, fevereiro, março, pandemia. Fecha eles, fecha nós. Só que em Santa Luzia, o vice-prefeito era pastor. Então ele foi deixando, um dia abrir, outro dia, e tudo. Teve dia de eu fazer 38 cultos no mesmo domingo, com pouquinha gente. Toda hora assim, culto numa salinha, em outra. E assim que ele deixou, nós voltamos. Eles não voltaram, porque havia uma ordem de Belo Horizonte. Então venceu março, abril, maio. Quando foi maio, o mesmo caminhão que chegou, voltou, pegou, levou tudo, foi embora. Hoje é uma indústria, nós não perdemos nenhum membro, ninguém saiu da igreja. As coisas aconteceram porque eu tenho uma... Vou voltar hoje à noite, pode, pastor? Ele me falou para mim de manhã, de noite. Eu orei tanto por isso, mas Deus falou assim: atende ele. Eu tenho uma palavra hoje para falar para a igreja. Eu não vim te trazer uma palavra nova. Eu só vim te falar uma coisa. Às vezes você está doido, pastor, Deus me dá uma palavra. Ele já te deu. Talvez você esqueceu, mas Ele já te deu essa palavra. A palavra que eu trago comigo até hoje, eu tenho 42 anos de idade. Tem 18 anos que eu estou pastoreando no Belo Vale. Mas a palavra que eu trago comigo até hoje, eu recebi ela, eu tinha 10 anos. Por que Deus precisa te dar uma palavra nova toda semana? Por que você precisa toda hora algo novo, uma coisa nova, para te manter de pé, para te pôr para frente? Para quê? Uma basta. Deus deu uma palavra para Josué e disse para ele: Josué, Moisés morreu, chega de chorar, levanta Josué, faz esse povo passar o Jordão, eu serei contigo, por onde você for, onde colocar pronto, eu estou contigo, Josué. Acabou. Esforça-te, tem bom ânimo, eu sou contigo. Josué não precisou de outra palavra. Precisou? Não, levantou e foi. Agora a gente precisa algo novo. Todos os dias Deus tem uma porção para te dar, claro, para te dar força, sim, mas tem uma palavra que é a raiz, que é o que te sustenta, que é o que te mantém firme. Você atravessar às vezes um problema, você vai atravessar um problema no casamento, você vai conseguir vencer, por causa de você tem uma palavra. Você vai passar talvez um momento difícil financeiro, você vai vencer, porque você tem uma palavra. É um momento difícil na empresa, mas você sabe que você vai vencer, porque você tem uma palavra. Por quê? Por que precisa de uma palavra nova, se o Deus é o mesmo? Pode passar céus e terra, mas a minha palavra não passará. Como é que eu fecho essa manhã? Eu fecho dizendo para você: a palavra que Deus te deu ainda está no prazo de validade. Eu quero orar com você esta manhã. Essa palavra ainda vale para você. Talvez é uma palavra que Ele te deu lá atrás, não sei quanto tempo tem. Traz ela hoje à memória. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. O que me traz esperança todos os dias? É porque quando eu tinha 10 anos, Ele me deu uma palavra. Diga comigo: fiel é o que prometeu
para cumprir. Quero orar com você esta manhã. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Pastor, eu estou passando um deserto mais difícil que eu já passei até hoje na minha vida. Pastor, eu não estou sabendo nem para onde correr. Pastor, está tão difícil esses últimos dias. Minha casa, meus filhos. A gente está saindo aí de 6 dias proféticos de clamor para 6 meses inabaláveis. Mas você precisa lembrar que você tem uma palavra. E essa palavra vai te sustentar nesse semestre. Vai te sustentar o ano que vem. Vai te sustentar até o último dia da tua vida. Fecha teus olhos. Coloca a mão no teu coração. O Espírito Santo traz hoje a memória de teus filhos. A palavra que eles têm. Espírito de Deus, fortalece agora esse homem, esta mulher, com a palavra que o Senhor já os deu. Espírito de Deus, fortalece esta igreja, com a palavra que já foi liberada sobre essa casa. Essa igreja está de pé até hoje, talvez por uma palavra que foi dita lá na fundação. Mas essa palavra está sustentando essa casa até hoje e vai sustentá-la até o fim. Pai, eu oro nessa noite pedindo a Ti, fortalece-nos nesta manhã. Fortalece esse homem, fortalece esta mulher, fortalece esse jovem, fortalece esse casamento, fortalece esse ministério, fortalece o Espírito de Deus com a palavra. Porque com essa palavra nós vamos atravessar o deserto. Meu Deus, com essa palavra teus filhos, ó Deus, vão chegar a Canaã. Meu Deus, eu profetizo que nesta igreja ninguém vai morrer no deserto. Ninguém vai ficar no deserto para trás. Pelo contrário, nós venceremos, porque temos uma palavra que o Senhor nos deu. Meu Deus, é o Deus de promessas. Ele é o Deus de promessas. Fortalece-nos, Deus. Fortalece-nos, Deus. Traz essa palavra dentro de nós. Traz vida dentro dessa palavra. Faz essa palavra ser viva dentro desta igreja. Faz esta palavra ser viva dentro deste homem. Faz esta palavra, meu Deus, se tornar viva mais uma vez. Faz esta palavra viver dentro de